Então, gente, voltei, estou aqui de volta com os vídeos. O primeiro vídeo do canal, que eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com Deus. Em novembro de 2023, eu tive um diagnóstico de endometriose, que eu tava sentindo muita dor, muito desconforto, um ciclo menstrual, né, o período menstrual com muitos dias ali de corrimento. E aí eu fui atrás e fui diagnosticada com endometriose. Para quem já sabe, né, a endometriose ela te limita de alguma forma de engravidar. Não, eu não estava tentando engravidar, mas eu, né, sempre tive desejo de ter uma família grande, de ter mais filhos e enfim. E aí o médico foi e me perguntou: você teve dificuldade para engravidar na primeira gestação, e né, na gestação da sua menina? Eu falei sim, não para engravidar, mas foi uma gestação com dor, com cólica, uma gestação que eu tive que ficar muito quieta. Ele falou assim: então provavelmente você vai, né, ter mais dificuldade para engravidar na segunda, porque você já está mais, né, idade mais avançada. E também pode ser que seja uma gestação complicada. A minha primeira gestação, para quem não sabe, né, tem vídeo aqui no canal eu contando, eu tive umas certas limitações, fiquei com a dar repouso absoluto nos 3 primeiros meses, eu senti a dor como se fosse para contração de parto, mas os 3 primeiros meses, e enfim. E aí quando eu fiquei sabendo desse laudo médico, né, sobre endometriose, eu fiquei assim, tão assim, fiquei triste, né, com a situação, mas por um lado, eu fiquei muito grata a Deus, porque eu tinha ali, né, na minha frente uma filha de 4 anos que veio através, ele falou que esse laudo, né, ele falou que já tem tempo, é como se fosse, eu não sei, né, não sei se eu vou expressar direito, mas é como se fosse, já tinha tempo que estava aqui, hereditário, genética, eu não sei. Se eu sei que já tinha tempo aqui, provavelmente as mulheres da minha família também vai ter esse quadro, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei tão grata a Deus, porque Deus me deu o privilégio, né, de ter a Maria ali mesmo com esse quadro. Eu já tinha muita gratidão no meu coração, de ter a Maria, né, porque foi uma gestação complicada. E eu fiquei mais grata ainda. E naquele dia eu falei com Deus que eu tava tão grata, tão grata, tão grata a Deus pela vida da minha, né, da minha primogênita, que eu ia cortar o doce enquanto eu não tivesse outro filho, né? Até eu ter outro filho. E aí vem a pergunta: e se eu não tivesse outro filho? E se eu não arrumasse outro filho? E aí eu falei assim: se eu não arrumasse outro filho, né? Eu falei com Deus que era uma coisa que eu iria tirar para sempre, o doce da minha vida, uma forma de agradecimento pela vida da Maria. Isso foi em novembro, né, de 2023. Isso. E aí passou-se, né, os tempos e tal, e eu com muito desejo de ter outro filho, eu sempre quis, né, como falei com vocês, ter família grande. Aí quando foi em maio de 2024, eu sempre falava pro meu esposo: amor, vamos ter mais um filho, vamos ter mais um filho. Ele: não, agora não, agora não. Eu queria arrumar desde quando a Maria fez 1 ano, pra ter uma companhia ali pra ela e tal. E aí ele falou, aí nós entramos num acordo em maio de 2023, entramos num acordo para nós, né, tentarmos parar de prevenir para a criança vir, né? E eu acredito que filhos, né, quando Deus leva alguém, eu acredito que é só Deus que tem esse poder de tirar a vida e de dar a vida, né? Então, assim, laudo médico, situação que a gente passa, a gente pensa: vai ser difícil. É Deus que dá, e, né, tá na mão dele, diagnóstico seja do que for, não é mais forte, mais poderoso do que quando Deus quer tanto nos presentear quanto nos tirar alguém também, né? Não sei nem se eu posso usar essa expressão, Deus nos tirar alguém, mas eu acredito nisso, sabe? E aí, quando foi em maio de 2024, nós conversamos, como eu falei com vocês, vamos ter outro filho, vamos parar de prevenir e ter outro filho. Foi essa conversa que nós tivemos, gente. E eu não tinha ido no médico, eu não tava, sabe, eu tava só tentando, como já tinha ido no médico em novembro, eu tava tentando mudar a minha alimentação, cortar algumas coisas, sabe? E aí, quando foi, paramos de prevenir, né, em maio, foi na Semana das Mães, aqui em Portugal,
Maio aí no Brasil parece que é a segunda semana. Aqui em Portugal, se eu não me engano, é a primeira semana de maio. Eu lembro que foi num sábado anterior ao Dia das Mães. Eu lembro que foi na semana anterior ao Dia das Mães aqui em Portugal. E aí a gente conversou e tal, então vamos parar de prevenir, né? E a gente usava o método que a gente prevenia, era o preservativo, né? Então paramos de usar. E aí, beleza, passou-se os dias e beleza, paramos de usar. E essa semana que nós tivemos essa conversa era a minha semana fértil, né? E aí paramos de usar e eu, tá, a vida que segue, né? E aí, gente, comecei a sentir um enjoo do amaciante que eu sempre gostei. Sempre gostei. Aquele roxinho, para os que moram aqui em Portugal. Aquele roxinho do Pingo Doce, aquele mais baratinho, que fica com um cheiro muito forte na roupa. E eu ia colocar a roupa no varal, eu amava aquele cheiro. Eu passava ele tanto na roupa, quanto no chão da casa, pra a casa ficar cheirando. Quando as pessoas chegavam em casa, nossa, que cheiro gostoso, essa casa fica com um cheiro tão gostoso. Mas é porque eu usava aquele amaciante roxo concentrado para passar o pano na casa e ficava aquele cheiro. Passava nos móveis para ficar brilhando também, para dar luz e também dar o cheiro. Fica aí a dica para vocês, para quem não sabia. E aí, gente, eu fui e comecei a sentir um enjoo assim do amaciante, mas eu não associei que eu estava grávida. Não associei. Falei, gente, nossa, acho que eu já enjoei, já chega desse cheiro. Porque eu achei que eu ia demorar a engravidar devido ao laudo médico, né? E também eu tinha parado de prevenir ali, não tinha nenhum mês. E pronto. Vida que segue, vida que segue, vida que segue. E eu comecei a ficar muito cansada, muito cansada, muito cansada. E aí eu achei que era devido à demanda que eu tava atendendo, né? De faxina, de horas que eu tava fazendo. Eu tava trabalhando de segunda a sexta, tinha dia que até sábado eu trabalhava. Mesmo que era tipo 4 horas por dia, que era só na parte da manhã, né? Que eu trabalho, porque hoje eu trabalho de tarde e de madrugada, então era na parte ali da manhã. E eu achei que era devido recorrente a esses serviços. E aí teve um dia, gente, que eu deitei no sofá assim e eu comecei a sentir uma cólica, né? A gravidez da Maria também, eu descobri muito cedo. A gravidez da Maria eu descobri com 4 semanas. E a do Davi eu descobri com 3 semanas. Porque eu sinto uma cólica no pé da barriga. Não é uma cólica menstrual, parece uma cólica menstrual, mas é como se fosse tipo uma contração, para quem já teve, né, já teve filho, aquela contração de treino, não é aquela contração de treino, desculpa, aquela contração, começa essa contração, eu comecei a sentir aquela dorzinha assim no pé da barriga, eu falei, gente do céu, será que eu tô grávida? Aí eu fiquei pensando, né, meu Deus, será que eu tô grávida, será que eu tô grávida? Aí eu falei assim, porque assim, por mais que a gente tinha sentado e conversado pra ter filho, assim, na minha mente eu achei que ia ser algo longo, na cabeça do Júnior também, achou que ia ser algo longo, tipo, sei lá, daqui 1 ano, não sei, sabe? E ainda mais que tinha o diagnóstico, né? O Júnior nunca aceitou esse diagnóstico, ele nem gosta que eu falo, que eu teve o lado de endometriose, ele fala que ele não gosta. Ele fala, não, a gente não pode aceitar diagnóstico, né? Mas pronto. E aí eu fui e falei, gente, eu acho que eu tô grávida. Aí na hora que eu comecei a sentir essa dor no pé da barriga, eu lembrei que da Maria também eu sentia essa dor. E depois que eu senti a dor, eu fiquei lembrando, nossa, o cansaço, eu tô muito cansada. Eu lembrei que da gravidez da Maria eu também, como no inicinho, eu falei, gente, que cansaço é esse? Mas que cansaço é esse? Que na época da Maria também, na época a gente tinha um salão. E eu fazia, nessa época, logo da Maria, eu comecei a fazer massagem nas pessoas. E faz muita força com o braço, né? E aí eu falei, meu Deus do céu, será que é isso? Aí associei. E aí eu lembrei também do enjoo, porque eu tava sentindo muito enjoo. Eu falei, gente, eu acho que eu tô grávida. Aí eu liguei pra minha irmã, falei assim, nega, tem como você comprar um teste de farmácia? Mais tarde eu vou aí e eu pego, porque eu não queria que a gente soubesse, né? Aí eu falei assim, mais tarde eu vou aí e pego. Era até um feriado. Aí mais tarde eu fui lá, peguei o teste caladinha, vim pra casa. E já é isso. E eu cheguei aqui em casa, o Júnior pegou a Maria, levou ela pro quarto e foi fazer ela dormir. E eu fui pro banheiro fazer o teste. Fiz o teste, gente. Aí, né, sabe assim, só por desencargo de consciência, porque eu tava trabalhando,
eu tava fazendo serviço muito. Gente, eu tava trabalhando muito, muito mesmo. E eu falei assim, gente, eu tô trabalhando com faxina. E é serviço pesado. E também eu tava trabalhando aqui na quinta, né? Eu moro numa quinta. Eu tava trabalhando aqui na quinta em serviço, né? Aqui é pesado, não é serviço leve, assim, com a gestante. Eu falei, eu vou fazer só por desencargo de consciência, né? Pra eu não, né? Às vezes eu tô grávida, eu fico ali forçando muito o corpo. Gente, aí eu peguei e fiz, né? Lá o xixi no copinho, coloquei o palitinho. Mas sabe quando assim, eu coloquei só por desencargo. Falei, gente, eu não tô grávida, sabe? Isso aqui é tudo assim, essa dor deve ser outra coisa, devido à endometriose, que eu já tava sentindo a cólica e tal. Gente, aí beleza. Aí já tava. Aí eu peguei a caixinha, a sacolinha, já joguei assim, joguei tudo dentro da caixinha pra jogar fora, né? Aí eu fui pegar o palito pra jogar fora, gente. Na hora que eu peguei o palito assim que eu olho, eu vi 2 linhas. Aí eu fiquei sentada no vaso assim. Fiquei assim, gente, 2 horas. Gente, eu fiquei sentada no vaso 2 horas. Assim, parada. Eu não ria, eu não chorava, eu só fiquei assim. Eu fiquei, sabe, em estado de choque. Foi realmente 2 horas no relógio. E o Júnior foi fazer a Maria dormir. E ele. E eu descobri no dia 11 de junho. Maio, junho, isso. Eu descobri no dia 11 de junho. Era perto do Dia dos Namorados, na data do Brasil, né? Aí eu fui, eu e o Júnior tinha ido pro quarto, foi fazer a Maria dormir e dormiu também. E capotou os dois juntos. Aí eu fiquei assim, falei, meu Deus, eu acordo ele pra contar? Eu conto amanhã? O que eu vou fazer? Aí eu fiquei assim, sabe? Não contei pra ele. Aí eu não lembro, gente, se eu passei um dia todo ainda sem contar pra ele, que eu fiquei assimilando, ou se eu já contei no outro dia. Eu acho que eu não tenho certeza, mas eu sei que no dia que eu contei, eu deixei o teste em cima da pia. Eu não conseguia falar com ele. Aí eu falei assim, amor, depois você vê um negócio que eu deixei lá na pia do banheiro pra você. Aí ele veio e falou, o quê? Ele veio no banheiro e falou, o quê? Aí eu não sei se você falou o quê, no sentido assim, tá brincando, né? Ou se ele não tinha visto. Aí eu tava tão já coisa, gente, que eu falei, amor, eu tô grávida. Ele, você tá brincando? Eu falei, tô grávida. Aí nós ficou os dois assim, nosso Deus, nós ficou assimilando, gente, porque senão que a gente não queria. Mas foi muito rápido. Eu não sei se é todo mundo, mas mesmo que foi planejado, né? Foi assim, não vamos parar e vamos vir, sei lá, né, uma responsabilidade, mais uma responsabilidade no sentido não de ser fardo, mas no sentido é responsabilidade, eu tenho que dar conta, né? E aí gente, foi assim que a gente descobriu a gestação. Tem vídeo também de eu contando como que eu descobri a gestação da Maria. Quem quiser ver, vou deixar o link aqui na descrição. E aí nós descobrimos, eu tava com 3 semanas. Aí fui fazer fazer o acompanhamento médico, né, aqui em Portugal. Se alguém quiser saber como que foi, me fala que eu trago um vídeo pra vocês contando como que foi o acompanhamento aqui da gestação. E aí eu fui descobrir a gestação e tal. E aquele quadro de cólica que eu tive da Maria, que eu tive os 3 primeiros meses da Maria, eu fiquei tendo essa cólica. É uma cólica assim, gente, que eu tenho que parar o que eu estou fazendo, né? Ela cada dia mais ali intensificando, né, da Maria. E eu tinha que arrancar a roupa toda. Gente, é como se eu estivesse realmente em trabalho de parto, aquela contração, sabe? Você sente calor, você sente, sabe? É a única posição que eu não sei vocês, mas me conta aqui nos comentários. Quando eu tô sentindo contração, tanto da Maria quanto do Davi, contração pra ganhar mesmo, a posição pra mim que ficava mais confortável é de 4, sabe? De 4 apoio. Agachada de 4 apoio é a posição que mais assim, parece que dá uma relaxada, eu não sei. E aí eu tinha que ficar nessa posição, né? Eu, tipo, grávida, gente, de 1 mês, 2 meses, que a da Maria eu descobri eu tava com 4 semanas. E o suor descendo, assim, e muita dor. E aí, do Davi, começou também esses sintomas com cólica, até que eu falei com isso que eu tava sentindo dor. E a médica me pediu pra fazer repouso absoluto também, que foi a mesma coisa do caso da Maria. E eu sentindo dor e tal. Aí teve um dia que eu fui dar uma volta aqui com a Maria.
E ela viu que eu tava com um semblante, né, de dor, né, não tava bem o semblante. Aí ela virou pra mim e falou assim, mãe, você tá com raiva de mim? Você tá brava comigo? Aí eu falei, não, filha, não tô não. Por quê? Ela, não, porque você tá com cara brava. Eu falei, mamãe não tá brava com você, mamãe tá sentindo dor. É uma cólica que a mamãe sente, que a mamãe tá grávida. Aí, e assim, a Maria, gente, ela tem uma intimidade com Deus muito grande. Outros vídeos eu vou contar pra vocês algumas experiências que ela já teve com Deus, desde novinha. E é uma coisa que eu oro muito pra Deus, para que os meus filhos, eles, né, os que eu já tenho, os que estão por vir, em nome de Jesus eu quero mais, vai vir mais, os que estão por vir, que eles tenham experiências com o Senhor desde novinho, que eles saibam quem é o Senhor, sabe? Desde novo. E aí ela virou pra mim e falou assim, mãe, então, já que você tá com dor, peraí só um pouquinho. Aí ela foi, a gente tava nós duas sentadas na mesa, aí ela abaixou a cabeça assim, na mesa, e eu escutei ela cochichando, né? Aí, gente, na hora que ela estava orando, e assim, como é que Deus usa as coisas, né? Pra nos ensinar. Porque a minha fé é aquela fé assim, estou grávida e estou sentindo dor, um exemplo, né? Estou grávida e estou sentindo dor. A minha oração, a minha fé é, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? O que é que o Senhor quer me ensinar? O que é que eu tenho que aprender com isso? Né? Eu sei que eu tô sentindo dor, o Senhor tá comigo e vamos pra frente. O Senhor não é o Deus que tá comigo só, não é o Deus que só de coisa boa. Vai ter situações que eu também vou sentir dor, que, né, tem a passagem que fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, no momento de adversidade, a minha postura é essa, sabe? É falar, tá bom, tô passando por isso, o que é pra aprender, né? E eu não tenho fé para orar, para falar assim, eu vou declarar cura. Não, nessa gestação eu não aceito sentir dor. Nessa gestação eu não aceito não ter dor, sabe? Eu falo, não, Deus tá querendo me ensinar alguma coisa de novo. E aí é o poder da palavra, né? E aí na hora que ela tava orando, gente, ela falou assim, aí na hora que ela orou, eu senti tipo, não tem quando, ai gente, eu não sei expressar, tipo uma pressão assim no meu corpo, na parte da barriga. Aí eu senti assim, gente, foi tão real, sabe? Aí eu fiquei assim, meio assim, desacreditada, né? E essa cólica não é uma cólica que vai e volta, vai e volta. Era uma dor contínua, sabe? Aquela dorzinha chata, contínua. E quando vinha tipo a crise, aí era uma dor mais forte, sabe? Aí a dor sumiu. Imagina, você tá sentindo uma dor contínua, isso já era no final da tarde. Você tá sentindo ali uma dor contínua, de repente a dor some. Aí a minha incredulidade, né, com a criança. Falei, ô filha, você sabe que não é tudo que a gente pede pro Papai do Céu, que o Papai do Céu dá, né? Pra tentar, com medo, né, dela ficar frustrada, olha pra você ver, com a experiência que ela tava tendo ali com Deus. E eu falando isso, na hora que eu falei isso, gente, a dor voltou de novo. A dor voltou e beleza, a gente continuou conversando ali e tal. Aí beleza, ela me perguntou antes, mamãe parou de doer? Eu falei, parou, filha. Aí depois a gente continuou conversando, a gente tava de frente uma pra outra conversando. Aí eu fiz assim, né? Na hora que vem a crise, era a dor mais forte, eu fiz assim, aí ela, mas você tá sentindo a dor ainda? Eu falei, tô, filha. Ela, peraí. Aí ela baixou a cabeça de novo, gente, orou a Deus. E foi coisa de segundo, gente. E ela orou. Na hora que ela orou, na hora de novo, eu senti aquela pressão na parte da barriga. Gente, e eu não senti mais essa dor. Eu fui curada. Durante a gestação toda, eu não senti essa dor. Né? Que da gestação da Maria, eu tive os 3 primeiros meses. Eu tive que guardar repouso. Mesmo se a médica não pedisse repouso, eu não tinha condição de fazer nada os 3 primeiros meses da Maria. Por causa da dor. Era tipo, eu tinha uma média de 5 a 4 contrações por dia. E cada contração durava uma média de 10 minutos. Aquela dor intensa, sabe? E aí aquilo me desfalecia, eu perdi as forças. Eu não tinha reação. E aí, na hora que ela orou, gente, eu não tive mais essa cólica, eu fui curada. E aí eu falei com ela e eu achei tão maravilhoso ela ter essa experiência com Deus e serviu de experiência pra mim também, sabe? Numa situação como essa, numa situação, a gente abrir a nossa boca, porque a Bíblia fala que a nossa boca tem poder pra profetizar.
né? A nossa palavra tem poder. Então, às vezes a gente fala palavras negativas sobre a nossa vida, né? E quando a gente tem aquela postura, Deus está ali para dar do bom e do melhor para as nossas, para mim e para você. Mas a gente precisa crer e profetizar, né? Que foi o que a Maria fez. E aí eu fui ali curada na hora, sabe? E eu comecei a observar aquilo, a lembrar daquilo nos momentos que eu passava, no dia a dia, em outras situações. E aí eu tive essa gestação. Minha gestação foi muito tranquila, comparada da Maria. Foi muito tranquila. Eu passei. Eu não fico ativa numa gestação assim. Eu grávida. Tem mulher que engravida e fica plena. Faz tudo, dá conta de tudo. Eu não sou esse tipo de mulher. A gestação. Eu sou muito agitada fora da gestação. Né? Sou no 220, mas quando eu engravido, as duas gestações, eu fico mais lenta. Eu não sei falar, gente. O meu físico não vai com tanta velocidade, assim, sabe? E aí, a gestação do Davi, eu não senti dor, né? Tive enjoo até o 5º mês. Eu tinha enjoo, pra vocês terem ideia, eu tinha enjoo até na hora de tomar banho. A água caindo em mim me fazia sentir enjoo, sabe? Eu amo tomar banho, eu gosto de tomar banho na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, na hora que eu vou dormir. E na hora que eu evitava ir pro banho, porque quando eu ia pro banheiro e eu via, tinha aquela sensação da água caindo no meu corpo, me dava vontade de vomitar. Pra eu fazer minhas necessidades, né, o número 2, eu tinha que fazer o mais rápido possível, esperar tá ali no meu limite pra eu ir chegar e fazer rapidão e eu sair, porque eu sentia enjoo do meu próprio cocô, gente. Olha pra você ver, de tanto, eu nunca, da Maria eu não fiquei assim, eu tive muito enjoo até o 3º mês da Maria, mas o 3º mês acabou e não foi com essa intensidade. Já do Davi, eu tinha esse muito enjoo. Eu vomitava muito, 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 muito mesmo. Muita quantidade durante o dia. Eu senti muito enjoo com coisa de comer, cebola, cheiro verde. Esse amaciante que eu falei com vocês, eu era apaixonada com esse cheiro de amaciante. Nossa, assim, apaixonada mesmo, pra roupa, para o chão, como eu falei pra vocês. Hoje eu sinto o cheiro, ainda lembro daquela coisinha assim, sabe? Eu não sei você que já teve enjoo. Parece que depois que passa ainda fica um restinho assim. Da Maria eu lembro que eu fiquei com muito enjoo daquele Tic Seipê, aquele sabão em pó. Aí eu não sei agora porque eu tô aqui em Portugal. Mas no Brasil eu lembro que às vezes eu senti, depois que passou eu senti o cheiro do sabão. Nossa, gente, não era pra vômito, mas dá aquela sensação desconfortável no estômago. E aí eu fiquei esses 5 meses com enjoo de não conseguir fazer comida, aí o Júlio que fazia comida, a gente passou de arroz, batata frita, ovo, que era o que ele dava pra desenrascar aqui. E foi isso, né, fora o enjoo, que não é nada grave, foi uma gestação tranquila, graças a Deus, e o Davi já nasceu, né, vamos pra ver, já nasceu. E depois o próximo vídeo vai ser eu contando, né, de nós batendo papo, vai ser eu contando como que foi meu relato de parto, como que foi minha experiência do relato de parto aqui em Portugal, né, geral, pra vocês, que tem também eu contando o meu parto da Maria, eu vi que vocês gostaram, então eu vou trazer o do Davi também. Então é isso, gente, eu espero que agregue valor na vida de vocês de alguma forma, né, o que eu contei aqui, porque o YouTube, a internet é uma ferramenta, hoje, ela traz benefícios e malefícios, né? A gente tem que saber ponderar, saber usar, né? Infelizmente, a internet traz muitos prejuízos para nossas vidas, mas também traz coisas boas, né? Então, assim, quantas vezes nós fomos edificados através de um vídeo, através de uma pregação, através de um louvor, né? Usando esse aparelho que está na nossa mão, usando o telemóvel. Então, assim, a minha intenção de compartilhar aqui com vocês é de agregar valor na vida de alguém, né? Como também eu sou beneficiada através dessa ferramenta. Então é isso, eu vim contar essa experiência para vocês. Que Deus abençoe seu lar, abençoe sua vida. E espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.